Acabou há pouco uma reunião na residência oficial do Senado para discutir o orçamento do ano que vem. Vamos ouvir agora o senador Marcelo Castro, que é o relator geral do orçamento. Presidente da República, Geraldo Alckmin, pelo senador Wellington Dias, pelo ex-ministro Mercadante, e discutimos com os líderes partidários para encaminhar a PEC para excepcionalizar do teto de gastos as ações sociais do governo. O Bolsa Família. Apenas. Que é a parte mais sensível da situação que o Brasil está vivendo para garantir a essas pessoas um mínimo para que elas possam sobreviver, né, com um mínimo de dignidade. E houve uma boa receptividade de todos os líderes e a equipe do governo saiu daqui e foi conversar com o presidente da Câmara. Nesse momento, eles estão conversando com o presidente da Câmara na residência oficial do presidente da Câmara, Arthur Lira. E de hoje para amanhã, a equipe volta a falar comigo para apresentar oficialmente, me entregar o texto, não é, da PEC e dizendo quais são as rubricas que estarão excepcionalizadas e o valor de cada uma, para que não haja nenhuma dúvida, nenhuma celeuma de que possa ser um cheque em branco para gastar com isso ou com o que o governo quiser. Então lá vai ter que estar especificado claramente tantos bilhões para, por exemplo, a farmácia popular, tantos bilhões para a saúde indígena, tantos bilhões para a merenda escolar, tantos bilhões para investimento no DENIT, tantos bilhões para Minha Casa Minha Vida. Tudo discriminado item por item e todos vocês terão acesso a isso daí para ficar de uma maneira bem clara que não tem subterfúgio de nada. É evidente que após eu receber essa proposta da equipe de transição do governo, eu vou ficar ela comigo, não vou dar de imediato publicidade à imprensa, porque nós vamos precisar descer nos detalhes com os líderes partidários, o que eu farei isso na próxima semana, tanto do Senado quanto da Câmara, e nós só iremos dar início à tramitação da PEC depois que nós tivermos alcançado um consenso, depois de nós tivermos feito essa concertação com os líderes da Câmara e do Senado, subentendido aqui o presidente da Câmara também e o presidente do Senado. Senador, mas a gente tinha entendido que ia excepcionalizar só o Auxílio Brasil do teto de gastos, ou seja, 105 que já estão no orçamento, mais o quanto o governo novo achasse necessário. Daí chegaria perto dos 200 bilhões, 175 bilhões. Exato. São mais projetos além do Auxílio Brasil que vão ficar fora do teto? Há uma ideia também, é preciso que a gente veja o texto como é que vem, de excepcionalizar uma receita de 2% de receitas que tenham extraordinárias. Por exemplo, um bônus de assinatura de um petróleo, que são a receita que não são correntes, que não são receitas ordinárias. Então isso daí poderia entrar, mas é um valor que não é muito expressivo diante do problema que nós temos. Entendi. Amanhã, então, senador? Como? Vai ser amanhã, então, a apresentação da PEC? Eu estou esperando que seja ainda hoje. Não sei se vai dar tempo, mas nós estamos para isso. Essa excepcionalização do Bolsa Família do teto de gastos, ela vai ser permanente ou por um período determinado? A ideia é que seja permanente, que haja um compromisso da sociedade brasileira com os mais carentes, com os mais pobres, e que eles possam se sentir de que há uma segurança e de que estará excepcionalizado para sempre esses recursos. Assim, dizer assim, nós vivemos num país que é o terceiro maior produtor de alimentos do mundo e nós não aceitamos que nossos irmãos sofram, né, com fome, com essas maiores dificuldades. Então está garantido de que essas pessoas
terão esses recursos para o todo sempre. E aí o dinheiro para esses outros projetos que o senhor falou, como moradia, farmácia popular, viriam dos 105 bilhões que abriram de espaço no orçamento? Exatamente. Senador, e esse Mas Jornalista isso inteligente. já vai vir discriminado na PEC, é isso que o senhor está dizendo. Vai. O espaço aberto com a PEC... Porque na hora que abre o espaço de 105 pode bilhões, fazer o que quiser com esse dinheiro. aí se poderia pensar, mas o governo pode fazer o que quiser com esses 105 bilhões. Nada disso. O governo vai especificar item por item onde é que será gasto cada centavo desses 105 bilhões de reais. Senador, e a excepcionalização dos 2%? Não. Nós, em termos gerais, nós estamos de acordo. Agora nós vamos pegar o texto da PEC, que nós não temos ainda, e vamos pegar todos os valores discriminados. Como terça-feira é feriado, e os senadores e os deputados normalmente hoje vão para os seus estados, nós voltaremos para aqui para quarta-feira, onde nós voltaremos a negociar com todas as lideranças até a gente fazer essa concertação, chegar a um denominador comum. Quando estiver todos de acordo, nós então pegamos as assinaturas e botamos para tramitar a PEC. O que está pegando é justamente o que fazer Quer com dizer, esse o resto de tempo dinheiro, que né? nós vamos gastar em entendimento, em negociação, para formar o consenso. Feito esse consenso, feito essa concertação, aí nós vamos correr para a aprovação da PEC no Senado e em seguida na Câmara. Senador, essa ideia de excepcionalizar os 2% é permanente também das receitas extraordinárias ou é só Sim, para esse... permanente também. Pelo menos é o que eu estou entendendo, mas a gente tem que ver como é que isso virá escrito na PEC. Pode detalhar um pouquinho melhor esse ponto, senador, por favor? Essa excepcionalização desses 2%? Por exemplo, se houver uma receita extraordinária, que não são das receitas que estão previstas, o governo federal vai poder gastar 2% da receita corrente líquida, não é? Até esse valor do crédito extraordinário. Se um crédito for muito elevado, é evidente que vai poder gastar só até 2% da receita corrente líquida. E esse gasto viraria, por exemplo, Mas isso aí, investimento público, eu não se for quero, fora eu do tenho teto. um pouco de insegurança de falar disso daí, porque eu não vi escrito ainda, tá entendendo? Então me perdoe nessa parte, porque essa dúvida que vocês têm, eu tenho um pouco também. Isso foi conversado, mas uma coisa é você entender o que a pessoa explicou, e outra coisa é você ver escrito. E eu não vi escrito Mas isso ainda. partiu da equipe da transição. Partiu da equipe da transição. O que está pegando agora é justamente o que fazer com o dinheiro que sobra? É isso que ainda vai ser negociado? Porque Não. o jeito parece que já está certo. Vai ser Não, esse. é claro que nós conversamos só, não houve explanação, não houve exposição, não houve demonstração de papel nenhum. Nós só conversamos, dialogamos. Então, com o princípio, todos estão de acordo. Agora nós precisamos ir aos detalhes. Foi criado, aprovando a PEC, será criado um espaço fiscal de 105 bilhões de reais, que serão gastos em quê? Aí vai discriminar, de um por um, dizendo o valor de cada um, para que todo mundo, todo parlamentar, todo deputado, todo senador e a imprensa toda e o Brasil todo tome conhecimento de que são despesas essenciais, necessárias, imprescindíveis, não é? E, como eu venho dizendo, inadiáveis. Senador, esse texto, então, ele ainda não está pronto, ele não está fechado. Esse texto não está pronto, não está fechado. Não, Essa o minuta texto, existe hoje, foi apresentado ou não? o que nos foi dito é que o texto já está pronto e, depois da conversa com o presidente da Câmara, Arthur Lira, eles vão telefonar para mim, é o que está acertado, que deverá ser hoje, mas pode ser amanhã também, para me apresentarem o texto da PEC e me apresentarem todas as despesas que comporão esse espaço fiscal de 105 bilhões de reais. Senador, por que vai passar pela CCJ, não vai ser direto para o plenário, já que teria possibilidade disso? Não, mas né, vai seguir o trâmite normal. Vamos para a CCJ e depois de votado na CCJ a gente vai para o plenário. Talvez no mesmo dia. Você pode, nós temos costume no Senado, a gente vota de manhã na CCJ e à tarde no plenário. Muito obrigado e boa noite. Obrigada, relator.